Boa noite. Vamos iniciar os estudos dessa segunda, através da vibração de uma prece, mentalizando uma noite agradável, a nossa harmonização do ambiente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Alguém pela primeira vez, na segunda? Sejam bem-vindos. Então, a proposta desse estudo é nos preparar para o atendimento que a casa oferece, e independente disso, se a gente não precisar desse atendimento, para a gente entender um pouquinho mais das regras da vida, porque a gente vive desse jeito, sente desse jeito, reage desse jeito. Então, entendendo o mecanismo evolutivo, esse mecanismo da vida, fica mais fácil da gente dar continuidade a essa nossa existência. Seu cérebro é dividido em duas partes, a mente consciente e a subconsciente. Então, aqui ele vai falar um pouco das leis do psiquismo, como funciona o nosso campo mental, como a gente acaba atraindo situações e também como evitar certas dificuldades. A mente consciente é responsável pelo raciocínio e pela memória de curto prazo. É com ela que você julga, critica, toma decisões, faz planos e análises. Mas, o que talvez você não saiba é que esta parte representa menos de 10% do seu cérebro, ou seja, ela é só a ponta do iceberg. Existe muito mais além disso, e é exatamente aí que se encontra a poderosa e fascinante mente subconsciente, que representa 90% do seu cérebro. Ela é responsável por todas as funções vitais e involuntárias do seu corpo, como a respiração e a digestão. É dela que brota tão valiosa criatividade. É onde se encontra a memória de longo prazo, os hábitos, os padrões de comportamento, as crenças mais profundas que carregamos. É a partir dela que surgem as emoções e os sentimentos, e é onde encontramos as coisas mais fascinantes, como a conexão espiritual, a intuição e a verdadeira sabedoria. A mente consciente é, sem dúvidas, misteriosa e cheia de poderes. Mas o problema é que a grande maioria de nós não compreende como usá-la. Passamos a vida toda usufruindo apenas de uma pequena parte do nosso cérebro e deixamos de lado o que há de mais profundo e poderoso em nós. Uma ótima maneira de entender como as duas mentes funcionam e interagem é usando a analogia do jardim e do jardineiro. Você e a sua mente consciente são o jardineiro, e o jardim é representado pela mente subconsciente. Durante o dia, você planta sementes de pensamento no jardim. Você nem percebe isso, mas a verdade é que toda vez que você pensa em algo, você está plantando uma semente em seu subconsciente. E este é um solo muito fértil, em que brotam e florescem todos os tipos de semente, sejam elas boas ou más. O jardim não decide quais plantas irão crescer. Quem escolhe é você. Você tem o poder de semear os pensamentos. Se você plantar espinhos, você não vai colher morangos. Esta é a regra. É como diz aquele velho ditado: você colhe o que planta. Se você bombardear sua mente com todos os tipos de pensamentos negativos, você só irá colher frutos podres em sua vida. Este é um dos principais motivos das pessoas ficarem doentes. Elas apenas alimentam a fonte da vida, a mente subconsciente, com pensamentos negativos e destrutivos. Por outro lado, se você plantar constantemente pensamentos de paz, felicidade e prosperidade, você irá colher os melhores frutos que a vida tem para lhe dar. Você precisa assumir o controle dos seus pensamentos se você quiser transformar a sua vida. Então eu vou lhe mostrar como você pode fazer isso. Afaste-se do que é negativo. Dê uma olhada no site de notícias e você irá encontrar uma infinidade de coisas ruins. São notícias e mais notícias que apenas semeiam o medo, a preocupação, a desconfiança, a raiva e tudo o que há de pior. Talvez você não perceba, porque isso já se tornou um padrão em sua vida. O mesmo acontece com muitos programas de TV, com as várias coisas que as pessoas gostam de assistir por aí e com o que você costuma ver nas redes sociais. Pare e reflita sobre isso. Quanto lixo você tem colocado na sua cabeça? Não tem como você conquistar uma vida plena e positiva alimentando a sua mente com tantas coisas destrutivas.
E o mesmo vale para as pessoas que estão à sua volta. Faça o possível para se afastar das pessoas tóxicas. Elas estão apenas colocando veneno em sua mente e bloqueando toda a energia positiva de sua vida. Você vai perceber que se você aceitar todo esse tipo de coisa, você pode até perder a vontade de viver. Aliás, isso tem se tornado comum. Então, é muito importante que você elimine essas sugestões negativas de sua vida. Reverta as sugestões negativas. Toda vez que você começar a pensar em algo como eu não vou conseguir, eu não vou ter dinheiro, eu não sou criativo, ou seja lá o que for, pare e reverta imediatamente a sentença negativa para algo positivo. Não deixe que sua mente seja intoxicada por esse tipo de pensamento. Troque por sim, eu consigo, eu posso ter mais dinheiro, eu tenho muita criatividade. Faça isso sempre. Toda vez que surgir um pensamento negativo, reverta imediatamente. Assim você garante que o poder do subconsciente consiga fluir. Use afirmações. Sua mente subconsciente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela apenas absorve o que você coloca na cabeça e gera os frutos de acordo com as sementes que você plantou. Por exemplo, ao invés de focar na sua doença ou na sua dor, afirme para você mesmo que você está se sentindo bem, saudável e curado. Você poderia ficar repetindo uma frase como: eu acredito no poder curador do subconsciente. Eu me sinto cada vez melhor. Meu corpo está cheio de saúde e eu me sinto curado. Coloque o máximo de boas energias nisso. As emoções potencializam a ação. Faça isso todo santo dia. Repita a afirmação várias vezes. E é muito importante que você afirme como se já tivesse conquistado o seu objetivo. Você pode utilizar essa técnica para qualquer ponto de sua vida que precise ser transformado. O grande segredo é usar as afirmações em um estado sonolento, pois é neste momento que sua mente consciente, crítica e julgadora está menos ativa, e assim fica mais fácil penetrar na barreira mental, acessar a mente subconsciente e semear os pensamentos construtivos. Por esse motivo, os melhores horários para aplicar a técnica são antes de dormir e assim que você acordar. Lembre-se disso. Visualizações. Esta é outra ótima técnica. Feche os olhos nesses mesmos horários em que você está sonolento e relaxado e imagine a vida que você quer ter. Por exemplo, você pode imaginar uma vida abundante, próspera e cheia de riqueza. É importante que você faça as emoções positivas brotarem nesse processo. Sinta como se você já vivesse dessa forma e que tivesse o dinheiro para realizar todos os seus sonhos. Dê vida às imagens, sinta a energia que está aí. Quanto mais forte e viva for a visualização, melhor será o resultado. Você pode aplicar isso para resolver praticamente tudo em sua vida. Seus problemas financeiros, sua saúde, suas relações pessoais, seu humor, sua inteligência, criatividade e tudo mais que você precisar. Uma ótima dica é usar o período em que você está dormindo para deixar a mente subconsciente resolver os seus problemas ou para surgir com ideias criativas. Antes de dormir, pense nessas coisas. Por exemplo, eu poderia dizer que meu subconsciente tem grandes poderes e pedir que ele gere ideias criativas para eu colocar no meu próximo vídeo. Passe alguns minutos repetindo o processo. Sinta esse desejo profundo e deixe que sua mente subconsciente trabalhe enquanto você dorme. Isso fará sua criatividade brotar. O que acontece é que, com o tempo e com a prática constante, esses pensamentos positivos consolidam uma crença. E quando você começa a acreditar fortemente e fielmente nessas novas crenças positivas, sua vida começa a mudar. Seus pensamentos, seus comportamentos, funções vitais, atitudes em relação ao mundo, tudo se transforma e se coloca em direção aos seus objetivos. Às vezes, a mente subconsciente responde rapidamente, em apenas alguns dias. Outras vezes, o processo pode ser mais demorado e levar algum tempo. O mais importante é que você seja consistente e continue repetindo o processo dia após dia. Lembre-se, sua mente molda a realidade. Você tem o poder de escolher o que irá colocar nela. Escolha sempre o melhor. Você é o capitão de sua alma. Você é o mestre de seu destino. Então, nesses estudos, a gente traz esse tipo de informação, técnicas para a gente conseguir melhorar a nossa qualidade de vida, entendendo como a gente funciona. Então, esse vídeo falou da lei de sintonia vibratória, que a física quântica conseguiu constatar que tudo aquilo que você está pensando, que você vibra, você vai ser atraído para aquelas situações. Então, se realmente você se visualizar bem, com saúde física e financeira, isso vai acontecer para você. Agora, se a gente está
traz esse hábito de sempre reclamar quando alguma coisa ruim acontece e esquece de agradecer outras tantas coisas boas, a gente sempre vai ladeira abaixo, sempre vai piorando. Então, ter essa consciência facilita a gente se policiar. Sempre procurar um motivo para agradecer algo de bom que a gente tem e evitar reclamar, porque se eu reclamar, eu vou atrair mais motivos para eu continuar reclamando. E se eu começar a buscar motivos para agradecer de algo que eu tenho, eu vou atrair situações para continuar agradecendo. Mas é uma mudança de um hábito mental arraigado há muito tempo. Então a gente realmente precisa ter perseverança nisso, para conseguir mudar esse hábito multimilenar de reclamação. E como eu falei em outras palestras, esse é um hábito criado por conta do que a gente viveu até bem pouco tempo. Pela regra do plano de regeneração, de provas e expiações, até bem pouco tempo a gente vinha vivendo apenas colhendo o que a gente tinha plantado. Então você não conseguia mudar muito facilmente a condição de uma vida. Então o escravo lá não tinha condições de se libertar daquilo. Um empregado de uma fazenda não conseguia arrendar um lugar e comprar e crescer na vida. Lógico, com raras exceções, mas em regra geral, as pessoas não conseguiam se libertar da condição onde elas nasceram, ou seja, era uma expiação. E a gente vivendo essa situação durante séculos e séculos, criou essa ideia de que a gente não consegue mudar. Então, se eu não consigo mudar, o que resta para mim é reclamar. E a gente criou esse hábito de reclamar. E isso é tão forte que hoje em dia a gente critica o governo. Nossa situação ruim é porque o governo é ruim, porque o patrão não reconhece, porque o marido ou a esposa não colabora, porque os filhos também não dão ajuda. Então a gente sempre joga fora. A causa está lá fora da minha vida não estar boa. E a proposta desse estudo é inverter isso, fazer com que a gente compreenda e comece a colocar isso em prática, que a causa de uma vida melhor está em nós. A responsabilidade é nossa, mas a gente precisa mudar o jeito que a gente está vivendo, porque do jeito que está não está indo bem. Então precisa haver essa mudança. E eu só vou mudar quando eu entender esse mecanismo. Aí eu sei que vale a pena me esforçar para essa mudança. Porque toda mudança requer muita força, muita energia, perseverança, boa vontade. E como até bem pouco tempo isso não funcionava, a gente investir energia em trabalhar mais, em se dedicar, você não tinha condições, porque era uma expiação, a gente ficou condicionado a que não adianta você se esforçar. Aí hoje em dia a gente fica sonhando com uma promoção no emprego, mas continua fazendo aquele mesmo básico de sempre. Você não dá algo a mais. Então a gente precisa mudar essa forma de ver a vida, de viver a vida. Da gente realmente começar a plantar o que a gente quer colher, porque agora a gente vai conseguir ter essa colheita na mesma vida. Porque a situação mudou, agora já estamos passando para o plano de regeneração. Então não existe mais as limitações externas que impediam a gente de conquistar uma condição de uma vida melhor. Esse texto aqui é do livro Rumo Certo, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, Apoio Divino. Então, para a gente começar a mudar essa forma de ver a vida. Seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Deus aqui, entenda-se, esse conjunto de leis universais. Então não é Deus que está lá com um binóculo olhando para a minha vida, para ver o que eu estou fazendo, o que não estou fazendo, se estou fazendo certo ou não. Ele não faz isso. Ele criou leis que se autorregulam e se autoexecutam e se automantêm, que condicionam a nossa evolução. Então, se eu vou contra essa lei, existe uma penalidade. E quando eu entendo o funcionamento dessa lei, esse mecanismo, eu não nado mais contra essa correnteza. Eu ando a favor dessa lei para evitar dificuldades. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada,
que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina, ou seja, a presença dessas leis universais em todas as faixas da existência. Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Tudo é regulado por leis. Então, essa lei universal não vai derrubar uma lei material. Eu não vou conseguir ficar 10 centímetros mais alto se eu desejar. Então, essa lei universal respeita as leis materiais também. Pensa, todavia, no amparo de Deus dessas leis em todos os episódios da estrada. Senti-lo-ás contigo no silêncio do coração. Então, se eu pensar nesse amparo dessas leis divinas, eu vou entender que existe algo que está por trás disso, que existe uma inteligência maior, que eu não estou aqui a revelia, a Deus dará. Que existe uma corrente de energias me conduzindo por um caminho evolutivo. Então eu sei que estou amparado. Eu sei que tudo que acontece comigo tem um motivo de um aprendizado meu. Nos obstáculos de ordem material, esse apoio não te chegará na obtenção do dinheiro fácil. Então não é rezando que o dinheiro vai cair do céu. Mas sim que a gente tenha força para trabalhar e encontrar recursos necessários para a gente resolver essas situações de ordem financeira. Então, você mentalizar essa saúde financeira vai te colocar em situações para que você consiga resolver essa situação, usando a nossa inteligência para transpor os obstáculos que a vida colocar na nossa caminhada. Nas horas de dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio, e sim na inspiração exata que te ajude a tomar as decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Então não é fazendo um atendimento que lá vai vir um mentor e vai dizer o que é para a gente fazer da vida, se é para fazer isso, aquilo, se é para comprar uma casa, ou casar, ou comprar uma bicicleta, não. O atendimento não é para isso. Nós temos o nosso livre-arbítrio e pesar todas as situações, como orienta Kardec, tudo passar pelo crivo da lógica e da razão, para que a gente tenha o mérito do resultado. Porque se alguém vier falar para a gente, que mérito a gente teve? Que aprendizado eu tive? Se alguém falou para mim, já me deu pronto. Então não funciona dessa forma. A gente está aqui para exercitar a nossa inteligência. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem dos testemunhos da fé, mas percebê-los-ás contigo em forma de segurança e bom ânimo na travessia da aflição. Então, quando as coisas não estiverem boas, não quer dizer que a oração vai transformar isso tudo, mas você vai entender que está amparado, que o que está acontecendo contigo é uma prova, é algo que vai te fortalecer depois que você passar por aquela situação. Então você compreende que é algo necessário, que é algo que vai te deixar ficar melhor ao final dessa situação. Nos dias em que o mal te pareça derrotar a golpes de incompreensão ou de injúria, não te expressará configurando em favores de exceção, que te retirem dos ombros a carga das provas redentoras, e sim na energia bendita da fé viva que te restaure a esperança, revestindo-te de coragem, a fim de que não esmoreças na rude jornada em direção à vida nova. Então, o que a gente vai ter com essa compreensão maior é essa força, saber que vale a pena, saber que eu devo continuar, que não vai adiantar eu abandonar, que não adianta eu pensar em tirar a minha vida, porque o problema vai ficar maior ainda. Então eu tenho força para enfrentar a dificuldade. Seja qual a dificuldade em que te vejas ou a provação que experimentes, recorda que Deus está contigo. Deus é, então, esse conjunto de leis universais, né? E nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz.
Então ele fala aqui que vale a pena a gente enfrentar essa luta com inteligência. Porque esse é o objetivo da gente estar aqui, estar passando por isso. Não tem nada de errado com o que está acontecendo. Diga. Tem algum problema se você, aonde está Deus ali, você sempre colocou as leis, né? Que regem. Você ter a fé num poder superior ou nesse Deus, assim, sem ser uma coisa, tem algum problema nisso ou não? Não vejo problema nenhum. Mas porque a gente veio muito condicionado a entender Deus como um ser antropomórfico, um velhinho de barbas brancas lá em cima que fica determinando o que a gente faz, né? Então, isso faz com que a gente não saia dessa condição de dependentes desse Pai, né? Então, entender que Deus é uma inteligência suprema que criou essas leis para regular a nossa evolução, talvez a gente se liberte, a gente ganhe um pouquinho de maturidade e entender que a função, ou seja, a responsabilidade da mudança é nossa. Não é Deus que vai determinar. Depende de mim, do meu esforço, do meu trabalho. E colhendo os frutos dessa minha dedicação, de trabalho, de esforço, de boa vontade, de perseverança, eu vou colher os resultados. Não é porque Deus quis que eu tive uma vida melhor, mas sim porque eu conquistei. Então eu consigo me emancipar dessa situação. Por isso que eu coloco mais em termos de leis, para tirar essa condição de subalternidade, ou seja, de que eu necessito de que Deus oriente ou que Deus permita que eu faça isso ou aquilo. Porque Ele permite. Eu posso fazer o que eu quiser, é o livre-arbítrio. Só que eu vou colher os frutos disso. Então, trazer a responsabilidade para nós e não para Deus. Porque isso ficou muito terceirizado, a questão da evolução espiritual. Né? Então, a gente vai lá na igreja ou no culto, né? ou em qualquer agremiação religiosa, e lá é que eles vão resolver isso para mim. Ou seja, não é comigo a responsabilidade. Estou terceirizando. Então, Ele é o representante entre eu e Deus, e Ele é que vai resolver isso. Eu dou lá o meu dízimo, a minha cota de trabalho, e lá vai ser resolvido. Então, procurar sair dessa condição de dependência. Obrigado. Embora eu não tenha autoridade aqui para dizer se Deus não é isso também, né? Então existe algo além. O que a gente vê de Deus são essas leis universais que estão em contato com a gente, que a gente está sofrendo a ação delas, né? Então, acima disso, a primeira questão do Livro dos Espíritos é que é Deus. Não é quem é Deus, nem o que é Deus. É que é Deus. E a resposta deles é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Então é uma inteligência, não é um ser, não é uma pessoa. É uma inteligência, mas é algo que a gente ainda não, na nossa condição aqui terrena, a gente não tem condições de entender ainda o que é Deus, que é Deus. Então a gente percebe Ele pelas leis universais que estão aí. E seguindo, andando de acordo com essas leis, a gente vai estar um passo mais perto dele e com um pouquinho mais de capacidade de entender um pouquinho melhor o que Ele é. Ou o que é Deus, né? Não é Ele. Né? Então, a casa, o CEPA, o nome da sigla CEPA é Centro de Estudos e Pesquisas Apométricas. Então, nós trabalhamos com base na apometria. E também, lógico, com outras energias de reposição, de fluidoterapia, né, que é o reiki, que são os passes. Mas a base do trabalho de atendimento nosso, carro-chefe, é a apometria. Então, para vocês entenderem, ou pelo menos tirar um pouquinho do véu aí que tampa, que impede a gente de entender o que é a apometria, é um conjunto de 13 leis pesquisadas, experimentadas e compiladas por Dr. José Lacerda de Azevedo, um médico espírita lá no Rio Grande do Sul. Então, sobre a execução de procedimentos em planos mais sutis que o físico,
via comandos mentais. Então, a apometria é a execução de procedimentos em planos sutis, mais sutis que o físico, via comandos mentais, visando auxílio a consciências equivocadas e ou desarmonizadas energeticamente, com base na doutrina espírita, que é a que mais nos explica o que a gente encontra no outro lado da vida, né? na contraparte espiritual. A doutrina espírita é o que mais nos explica o que está acontecendo lá. Não quer dizer que as outras são inválidas, tá? Então foi adotado essa porque é que a mais se adequa ao que a gente encontrou na contraparte espiritual. Aplicada geralmente em auxílio de um consulente por um grupo mediúnico composto de esclarecedor, médiuns e apoio energético. Então é um grupo que estudou essas leis, treinou se capacitou em como aplicar essas leis e que a gente obtém resultados muito significativos nessa aplicação. Captação psíquica é a aplicação da apometria no nosso psiquismo. Então não é mais no entorno espiritual. A apometria, originalmente, é aplicada para observar o que está acontecendo ao meu redor, no mundo espiritual, e fazer as intervenções de acordo com o que está acontecendo. Pode ser um outro espírito que está me obsediando, pode ser uma energia deletéria que está prejudicando o meu corpo energético, me causando uma doença, um desconforto. Pode ser já uma doença que está no corpo espiritual, que é tratada também no plano espiritual. Então é externo à minha consciência. E a captação é a aplicação dessas 13 leis, basicamente apenas 4 dessas leis, no nosso campo psíquico. E também a gente observou resultados significativos, resultados expressivos no bem-estar, na recuperação do bem-estar, da saúde mental e emocional das pessoas, que é um conjunto, então, a captação psíquica de 3 leis pesquisadas, experimentadas e compiladas por J.S. Godin, sobre a aplicação das leis da apometria na harmonização dos distúrbios do psiquismo, aplicada geralmente em auxílio de um consulente por uma ou mais duplas de esclarecedor e sensitivo ou médium. E o terceiro é o socorro espiritual coletivo ou o atendimento à distância coletivo, que é feito aqui uma vez por mês. Então, nesse atendimento coletivo, é um roteiro de procedimentos pesquisados e experimentados por grupo aqui do CEPA sobre a aplicação das leis da apometria no socorro e esclarecimento simultâneo de grupos de consciência, geralmente encontrados em grande quantidade na contraparte astral das casas espiritualistas, ou agrupadas em bolsões umbralinos, ou em faixas específicas através da abertura das mesmas, podendo ser aplicada individualmente, em grupo, mediúnico ou não, verbal ou mentalmente. Então, são mais uma explicação do que a casa trabalha aqui na linha da apometria. Alguma dúvida com relação ao que foi falado aqui? Esse aqui é um texto do Arnaldo Jabor, que ele chamou de A Lei do Caminhão de Lixo. E a gente, por não compreender ou não estar consciente disso, a gente sofre muito ou atrai muitas situações desagradáveis no nosso dia a dia, por não entender isso. Um dia peguei um táxi para o aeroporto. Estávamos rodando na faixa certa quando um carro preto saiu de repente do estacionamento direto na nossa frente. O taxista pisou no freio bruscamente, deslizou e escapou de bater por um triz. O motorista do outro carro começou a gritar nervosamente, mas o taxista apenas sorriu e acenou para o carro, fazendo um sinal de positivo de maneira bastante amigável. Indignado, lhe perguntei: por que você fez isso? Esse cara quase arruina o seu carro a nós e quase nos manda para o hospital.
foi quando o motorista do táxi me ensinou o que eu agora chamo de a lei do caminhão de lixo. Ele explicou que muitas pessoas são como caminhões de lixo, andam por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, raiva e traumas. À medida que o lixo cresce, elas precisam de um lugar para descarregar e às vezes descarregam sobre a gente. Nunca tome isso como pessoal. Isto não é problema seu. Apenas sorrie, acene, deseje-lhe sempre o bem. Não pegue o lixo de tais pessoas, nem o espalhe sobre os outros, seja no trabalho, em casa ou nas ruas. Fique tranquilo, respire e deixe o lixeiro passar. Pessoas felizes não deixam os caminhões de lixo estragar seu dia. A vida é muito curta, não leve lixo com você. Limpe os sentimentos ruins, aborrecimentos no trabalho, picuinhas pessoais, ódio, frustrações. Ame as pessoas que te tratam bem e trate bem os que não o fazem. A vida é 10% do que você faz dela e 90% da maneira como você a recebe. Então, a vida é 10% do que a gente faz, mas 90% de como a gente recebe o que vem de fora. Então, compreendendo isso, você está por aí, você não precisa se ligar em tudo, e a gente está muito viciado nisso, da gente querer a vingança, da gente querer se dar bem. O nosso egoísmo ainda é muito forte, o nosso orgulho é muito forte. A gente não consegue ainda deixar de ter razão para ser feliz, que é o que ele fez aqui. Ele tinha razão de xingar o outro, ele decidiu ser feliz. Não quero me ligar a isso, é uma energia ruim, uma situação desagradável, não quero. Então, mesmo que você tenha razão, deixa para lá. É difícil, no início o sangue vai subir, você vai ter vontade de retrucar e de devolver o que a pessoa fez para você, mas se esforçar, na segunda vez já vai ser um pouquinho mais leve isso. E quando você vê, você está fazendo isso automaticamente, sem mais precisar se esforçar para não retrucar, para não levantar o dedo, para não xingar o outro, para não devolver o que ele te fez. Então, se você não fez nada, alguém te corta a frente, você se ofendeu com aquilo, você estava bem. Por que você está levando aquilo para casa que não era teu? Então a tua paz não é tua, a tua tranquilidade não é tua, qualquer um vem e tira de você. Então a proposta do Vida Consciente é a gente viver mais conscientemente, consciente de que isso pode acontecer. Então sair de casa já com essa consciência de que coisas vão acontecer durante esse dia, situações para o meu aprendizado. Então, se eu pedir para Deus paciência, o que Deus vai me dar? Um app mágico de paciência para eu instalar? Não. Ele vai colocar situações, essas pessoas na minha caminhada, para eu exercitar a minha paciência. Então, estar consciente de que a vida é um aprendizado. Que você sai de manhã cedo de casa para o trabalho, para a tua atividade, e que algo durante o dia vai te colocar à prova, vai te testar. E você vai estar consciente disso e vai dar uma resposta, ao invés de simplesmente reagir, que é o que a gente vem fazendo até agora. A proposta não é só eu ficar passando material, tá, pessoal? Podem perguntar. Esse aqui é um texto da Nova Acrópole, que fez uma compilação de todas as filosofias antigas e recentes, e como o Espiritismo faz também, passar tudo pelo crivo da lógica e da razão. Então, procurando analisar o que eles já falavam há muito tempo. E esse texto aqui, chamado de Kybalion, é a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, ou seja, quase lá no tempo que Moisés trouxe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? Então é muito antigo isso aqui. Tal como ensinado nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Grécia.
O título Kaibalion se refere a uma palavra hebraica que significa tradição ou prefeito manifestado por um ente de cima, e compartilha a mesma raiz da palavra Kabbalah. É composto por 7 princípios. Então aqui ele orienta o que eles compreendiam como leis universais e chamavam de princípios. Então, princípio de mentalismo. O todo é mente. O todo é uma mente, é uma inteligência universal. O universo é mental. A criação divina se dá mentalmente e fazemos todos parte de uma mente universal. Então, partindo dessa consciência maior, a mentalização dessa criação foi se adensando e aglutinando matéria em torno dessas ideias até chegar no plano que a gente está agora aqui, no plano físico. Então, tudo é mente, tudo é mental, ou seja, a origem de tudo é mental. Tem uma tradição oriental que fala que se Deus parar de pensar, tudo se desintegra, né? Nada mais permanece como está. Então Deus não é uma pessoa que está cuidando, preocupada, pensando em tudo isso. Ele é esse todo, ou esse todo é uma parte dele, uma pequena parte, não sei. A gente não sabe ainda o que ele é. Mas a nossa origem vem dessa inteligência cósmica universal, fonte primária de tudo. O princípio ou lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Existe relação entre mente universal e a nossa própria mente humana. E lá no portal de Delfos também está lá, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, se eu entender o meu funcionamento, eu consigo entender o funcionamento do universo, porque eu sou um micro-universo em mim mesmo. Então, se eu me compreender, eu entendo como funciona o resto. Como foi observado o funcionamento de um átomo, né? O núcleo com os elétrons orbitando em torno é a semelhança do sistema solar. Um núcleo energético com planetas orbitando em torno desse núcleo. Princípio de vibração. Nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Mesmo uma pedra, se você for analisar no microscópio eletrônico, os átomos lá estão com seus elétrons girando em uma velocidade altíssima. Não tem nada parado ali. Mas essa quantidade enorme de átomos atraídas, imantadas naquela vibração que dá essa rigidez a esse material. Essa compactação desses átomos durante milhões e milhões de anos é que criou essa conformação. Então, mesmo uma pedra vibra intensamente, tudo vibra, nada está parado. Se você for analisar no microscópio eletrônico, um átomo quase não tem matéria. O núcleo é pequenininho, uma bolinha lá no centro. Os elétrons menores ainda, só que girando em altíssima velocidade em torno desse núcleo. Como um ventilador, quando ele está ligado, você não enxerga as pás do ventilador. Até parece que ele é transparente, você enxerga do outro lado, mas tenta botar o dedo ali para ver o que acontece. Então ele tem resistência, porque a pá está em todos os lugares ao mesmo tempo. Do elétron também, do átomo também. Ele quase não tem matéria, mas esses elétrons girando em torno do núcleo dá a impressão que ele é sólido. E ele sendo atraído magneticamente, ou eletromagneticamente, a um outro átomo, faz com que eles vão se unindo, se equilibrando, se estabilizando e formando a matéria. O conceito é mais ou menos assim, no estádio de futebol, a parte material de um átomo é uma bola lá no centro do campo. E os elétrons girando na arquibancada. Então, praticamente não existe matéria. Esse espaço vazio entre o núcleo, entre a bola e a arquibancada, não existe matéria ali no meio. Os elétrons girando em torno do átomo que dão a impressão que você não consegue penetrar no átomo, de tão rápido que eles estão girando em torno desse núcleo. Então, basicamente, não existe
matéria, como o oriental chama de Maya, né? Tudo é uma ilusão. Se você for analisar a fundo isso, não existe matéria, mas essa união de todos esses átomos, um corpo humano são trilhões de átomos. Então imagina, para formar um corpo físico, trilhões de átomos agrupados de acordo com as funções de cada um deles, criando células, criando moléculas com funções organizadas ou direcionadas ou dirigidas por uma mente. Então essa mente, essa inteligência regendo isso tudo funcionando em harmonia, nós somos o universo em nós mesmos, com trilhões de microconsciências, que são átomos. E a gente querendo ir para fora, conhecer o universo, conhecer outros planetas, e a gente não se conhece nem nós mesmos, né? O princípio de polaridade. Tudo é duplo. Tem polos, tem seu oposto. Igual e desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, a polaridade, retratada na filosofia oriental pelo Yin e Yang, né? As duas metades se complementando e formando o todo. E a proposta é a gente viver em equilíbrio, né? Nem pendendo para um lado, nem para o outro. Então, o amor e o ódio são a mesma forma de energia, direcionadas de uma forma diferente. Por isso que, geralmente, um relacionamento amoroso, quando se rompe, se transforma em ódio. É muito fácil você transformar amor em ódio. Se você tem nada com alguém, dificilmente você vai ter ódio por aquela pessoa. Princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação, a pressão arterial, né? Também a máxima e a mínima. Tudo tem esse ritmo de vida, nada é estático. Princípio de causa e efeito, lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei desconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Então ele está dizendo que tudo existe e é regido por uma lei, nada acontece ao acaso. A gente acha que é o acaso quando não compreende a causa daquilo, não entende de onde veio aquilo. Então há vários planos, muitos planos de causalidade. Uma dificuldade minha pode estar no plano físico, algo tóxico que eu ingeri. Pode estar no plano etérico, algo agregado ao meu corpo etérico que eu atraí por locais onde eu andei. Pode estar no meu corpo astral. Diga, Neuza. Pode estar no meu corpo astral, consequência de algo que eu fiz com o meu corpo numa vida anterior. Pode estar no campo mental. Então há várias causas, vários planos causais que podem estar descarregando no meu físico hoje. Princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da existência. É quase igual na polaridade, né? São os opostos. E a gente vive esses opostos em vidas diferentes para a gente conseguir conciliar o yin e o yang. O masculino e o feminino. Não está pendendo nem para um lado nem para o outro. Para que a gente consiga viver em equilíbrio de energia. Então, imagine, 1500 anos antes de Cristo, o pessoal estudando esses princípios aqui, é lógico que ia ser algo
hermético, fechado para um grupo escolhido de pessoas, porque o povo, a grande massa lá, não tinha condições de estudar o que era isso aqui. Então, era um pequeno grupo que se dedicava a esse estudo. Se abrisse até porque o pessoal achava que eles eram doidos, né? O que esse pessoal está fazendo? O que é isso aí? Então, não tinham condições de entender. E aí Moisés, um pouco antes desse período aqui, trouxe os 10 mandamentos, que eram orientações do bem viver, para que a gente não infringisse nenhuma dessas leis ou desses princípios aqui. E a gente achou que aquilo ali era algo castrador, impositivo, e não seguiu aquelas orientações. Achava que Deus não conseguia olhar para todo mundo, e a gente se permitia desvios, não entendendo que cada orientação lá dos 10 mandamentos era para o meu bem maior, para o meu bem-estar, para a minha saúde integral. Bom, não temos mais tempo para mais um material. Vamos ver um pequeno vídeo aqui do... E toda vez que eu vou para o cinema, eu fico observando o comportamento dos casais. E eu fico observando, primeiro, a ideia fantasiosa de romance que as pessoas têm. De achar que um casamento é um lugar em que todo mundo está sempre bem, sempre disponível, sempre sorridente, sempre compreensível, sempre doce, sempre imaginando uma forma de agradar o outro e surpreender. E geralmente quando tem alguma cena de surpresa, eu vejo assim: tu nem faz isso, ó. Tu nunca fez isso comigo. E eu observei que essas queixas eram assim, 90% das mulheres em relação aos homens. Depois eu comecei a observar nos romances espíritas uma coisa preocupante e estranha. Assim que desencarnam, as mulheres vão para o plano espiritual superior e os homens descem para os umbrais. Naquele primeiro vídeo também, né? Quando estava com pensamentos negativos, ele desenhou um homem lá, né? E nos pensamentos positivos do subconsciente estava uma mulher retratada. Né? Mera coincidência? E ele ainda vai lá lhe resgatar com um sorriso. Vim te pegar, criatura atrasada. Vem, segue a luz, irmão. A gente vê isso com Lívia e Flúvio Lentos. A gente vê que a mãe de André Luiz sobe além de nosso lar e ele vai com o pai lá para os praias da vida. Aí eu comecei a me preocupar com a condição do masculino na encarnação. Então essa queixa é muito comum, porque a visão de mundo de um e do outro é muito diferente. E os casais muitas vezes se abandonam no casamento, tornando a vida a dois vulnerável. Então o que ele fala aqui é da diferença do psiquismo do homem e da mulher. Funcionam de forma diferente. E eu preciso entender como o outro funciona para conseguir conviver em harmonia com ele. Então a mulher, compreendendo que o homem funciona com focos exclusivos, ela sabe que se ele está assistindo uma partida de futebol, não adianta ela falar nada para ele, pedir nada para ele, porque aquilo não vai ser registrado. O foco dele está no jogo de futebol. E o homem precisa compreender que a mulher também funciona diferente. Ela não tem as necessidades que ele tem. Então ela precisa dos agrados, você precisa sempre estar falando para ela como ela está, se ela está bem, se não está perguntando, está preocupado. A mulher não precisa fazer isso com o homem. E como ela acha que o homem é igual a ela fica perguntando e enche o saco do homem. Eu estou bem, não estou vendo? E o homem acha que a mulher é igual a ele e nunca pergunta se ela está bem. E quando pergunta, porque a coisa está feia, né? Se ele chegou a perceber, porque já está no final, né? Então, entender que os psiquismos masculino e feminino são diferentes. Aí ela consegue entender como ele funciona e consegue lidar e viver com ele em harmonia. Então, a mulher, para que o homem compreenda algo, ela tem que ir na frente dele, desligar a televisão, pedir para ele olhar nos olhos dela,
Ela fala para ele o que quer, pede para ele repetir de novo para ver se realmente ele entendeu. Aí ela tem a chance de 50% daquilo ter sido compreendido. Tá, então é diferente. O homem é diferente da mulher. E a mulher acha que não entende isso e fica frustrada com ele porque ele não age do jeito que ela achava que deveria agir. E vice-versa também. O homem também acha que a mulher funciona como ele, que não tem aquelas necessidades. Eu, quando vou comprar uma calça e ela é boa, eu compro 5, 6, deixo lá no guarda-roupa. Porque daí 5, 6 anos não preciso me preocupar em comprar calça. A mulher não funciona assim. Então é diferente. Mas vai comprar roupa de novo, mas por que já não compra os 3, 4? Então não funciona assim. Então se respeitar, conseguir conviver com essas diferenças. Então não é errado ter diferenças. A gente precisa compreender como a gente funciona. Tem mais um vídeo dele que também fala um pouquinho sobre isso. Acontece que tem uma coisa que as mulheres têm, chamada intuição. É uma coisa muito chata, que mãe e esposa têm, que eu acho que vale uma discussão muito séria no plano espiritual, sobre essa desvantagem desse aplicativo que elas possuem, que a gente não vem com eles. Que é uma espécie invisível de Waze, que localiza você onde você estiver. E que, além de tudo, antes que você fale, igual ao salmo que Davi faz, mesmo que faltem em mim palavras, conheces o meu pensamento. A esposa e a mãe, assim age. E essa intuição feminina, ela é algo que, se o homem entender como não que vai lhe manipular, mas como que vai agregar valor ao casamento, tudo melhora profundamente. É incrível, toda vez que minha esposa faz alguma proposta, mesmo a mais besta, quando eu não sigo, dá errado. Parece mãe, né, que joga a praga, assim você faz. É uma praga, não é uma praga, é uma previsão. É quase uma médium. Toda mulher faz uma mediunidade. Então, ao observar esses componentes, também observar o fato de que no casamento são seres humanos que vêm com psiquismos diferentes. Eu vou falar de psiquismo para a gente entender o psiquismo masculino e feminino, independente de ser um casal hétero ou homoafetivo. O psiquismo feminino ele tem necessidades e perspectivas diferentes do psiquismo masculino. Vamos dar um exemplo disso. Você sai de casa e encontra com a melhor amiga da sua esposa no centro da cidade. Vai lá ali onde a gente foi lá como é a gente foi lá da escadinha, esqueci o nome. Na Times Square. Você encontra lá a melhor amiga da sua esposa na Times Square. Aí você chega em casa e esse encontro para o homem não tem a menor importância. Logo ele não fala que encontrou com sua melhor amiga. Mas ela encontra com você depois e diz assim: eu encontrei com teu marido ontem, ele te disse. E aí você já responde assim: não. Dá para entender que esse não inclui um fantástico mundo de Bob operando que nada aconteceu. E ela chega em casa e faz assim: você encontrou com fulana ontem, foi? Aí a pessoa faz: foi, encontrei. E por que você não me disse nada? Eu encontrei com um monte de gente ontem, inclusive com ela. Aí vem a pergunta fatal para o homem responder, que ele não consegue. Como ela estava? Em pé. Porque a mulher gosta de detalhes, né? Narre os detalhes. Não me mate com uma frase lacônica, em pé, né? Em pé, não, assim, como é que ela estava? O homem não consegue dizer mais do que isso. Ela estava em pé na Times Square. Ela estava arrimada. Aí imagina a cena contrária. A sua mulher encontra com seu melhor amigo na Times Square. Ela chega em casa e faz: você não sabe com quem foi que eu encontrei. O suspense você fez: Barack Obama estava lá. Não, encontrei com o João, o teu amigo. Aí foi. E aí? Não, aí a gente conversou e tal, e aí eu notei que estava uma crise no casamento terrível. Aí você faz: ele te contou alguma coisa? Não contou nada não. Eu convidei ele para comer uma pizza com a gente e como é que você sabe? Porque eu notei, sabe, barbinha por fazer, camisinha puída, aquele casamento, aí você faz: você é louca, como é que por causa disso? Tá 3 meses, casal tá separado. Porque a mulher,
ela precisa de pouco dado para chegar a muita conclusão. E o homem precisa de muitos dados para chegar a uma única conclusão. É por isso que a ciência ela tem uma preponderância do masculino, porque os homens acumulam dados, paradigmas e metodologias para concluir um resultado. A mulher olha e faz, é isso. E para o homem que precisa de muita informação é meio louco imaginar como é isso? É isso como? Cadê os dados que provam que é isso? Então, nessa perspectiva do feminino e do masculino, às vezes há um conflito porque a mulher não entende o limite do homem e acha que não está sendo amada. Pensa a cena. Quando o homem chega em casa, a forma como ele abre a porta, ou que ele entra, ou quando ele liga para a esposa e faz amor, pelo tom do amor, pela intensidade do amor, pela variação da palavra amor, ela sabe o que aconteceu com você naquele dia. É um negócio que... Ela faz, o que foi que houve? Você não disse nada ainda. Aí você diz, não aconteceu nada. Aí ela conclui, já sei, foi aquele negócio do trabalho de novo. Já sabe até o que é. E isso irrita o homem. Só que aí o que a mulher imagina? Que o homem consegue ter a mesma capacidade de percepção. A mulher chega em casa, abre a porta triste e o marido não nota. Ela entra pro quarto, começa a chorar, depois ele nota que ela demorou a voltar. Ele chega no quarto, ela está aos prantos e ele faz a seguinte pergunta. Tá acontecendo alguma coisa? Então é mais ou menos assim. Então, entendendo como a gente funciona, fica mais fácil da gente levar a nossa vida. E não só no casal, compreendendo como a criança, como um filho homem funciona diferente de uma filha mulher, como um patrão funciona, que o diferente não é errado. Então você começa a compreender que o outro é diferente e começa a prestar atenção nele. Como é que ele é? Como é que ele funciona? E aí você não se frustra mais, você não coloca expectativas no outro, porque você conhece alguém e já acha que ele vai agir daquela forma. Mesmo que num centro de auxílio espiritual, onde várias pessoas no voluntariado estão trabalhando, a gente acha que todo mundo trabalha e vive e se doa aqui da mesma forma. E aí vem as dificuldades de convivência, até mesmo num grupo de voluntariado, quanto mais numa casa, onde a gente está vivendo sempre, todo dia embaixo do mesmo teto. Então, compreender essas diferenças. E aí respeitar as diferenças também. Então, o diferente não é errado, só é a maneira dele. E eu vou respeitar isso e compreender ele. E não coloco mais expectativas no outro, e por conta de não colocar expectativas, eu também não me frustro, porque eu não estava esperando nada dele, apenas compreendo a forma como ele é. E se essa forma está mais ou menos compatível com a minha, a gente tem uma afinidade, senão ele faz o trabalho dele, eu faço o meu, eu respeito dele, ele respeita o meu, e todo mundo consegue conviver bem. Então vamos encerrar os estudos dessa noite com o passe coletivo. Passe é uma transmissão de energias, pode ser considerado como uma espécie de bênção, mas nada de miraculoso, simplesmente energias que auxiliam no equilíbrio energético do nosso corpo físico, mental, emocional, e possibilita que a gente tenha um alívio aí para continuar essa caminhada, começando a colocar em prática isso que a gente compreende aqui e começando a plantar mudanças da nossa vida lá na frente, com o que a gente começar a fazer e praticar agora. Então, sentindo essa energia do alto da cabeça, descendo por todo o corpo, mentalizando o corpo ficando mais leve, desintegrando qualquer bloqueio energético, energia densa, prejudicial, deixando em cada célula a energia que cada uma precisa para o seu funcionamento saudável. Na intenção de uma semana abençoada, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Vamos fazer os agendamentos. Quem já estiver aí acima da terceira presença e precisar de atendimento, pode permanecer no auditório. Só um minutinho, pessoal. Temos aqui a divulgação de um evento espírita que vai acontecer aqui na SCA. Eu vou passar a palavra aqui para ela. Homens sempre esquecem, né? Acho que é isso. Pessoal, então vai para as mulheres guardarem a data certinho, tá? Porque o meu marido já me perguntou umas 10 vezes do dia. Dia 22/8 agora, quinta-feira na SCAR, nós vamos receber a peça do Renato Prieto, que fez o André Luiz do filme Nosso Lar, com um espetáculo que é uma comédia, A Morte é uma Piada 2. Eu vou passar o trailer para vocês rapidinho. Ali no cartaz, o preço do ingresso solidário está a R$40, foi até o final do mês, agora R$60, doação de 1 quilo de alimento, tá bom? Quanto mais solidariedade, melhor. Quanto mais gratidão, melhor. E não julgue. Deixe as pessoas seguirem suas escolhas, os seus destinos. E quer um conselho? Na dúvida, sorria o tempo todo. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias e sonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri. É isso? Mas como eu me conheço, no início eu falei, me lembra no final, porque senão eu vou esquecer. Até mais, pessoal.